já há algum tempo, que é uma série de sermões sobre a glória de Deus. E eu quero convidar você hoje a darmos mais um passo nessas reflexões, tendo como base, como fonte, Atos capítulo 13. Eu quero pedir que o texto seja projetado. Se você está com a sua Bíblia, em papel ou no seu aplicativo, pode localizá-lo também. Atos capítulo 13, de 1 a 3. E quero fazer uma menção especial àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que bênção ter você aqui conosco. Que a palavra de Deus que será anunciada agora aqui, lida e anunciada, chegue também ao seu coração e que Deus realize obra que só Ele pode fazer para a glória dEle. Sejam todos bem-vindos. Atos capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 1, o texto diz assim: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Amém. Queridos, hoje pela manhã, compartilhando esse texto, algumas coisas ficaram muito claras para mim. E uma delas é que talvez nós, ou pelo menos eu, mas acredito que não seja uma coisa muito individual, mas poucas vezes nós olhamos para esse texto, compreendendo o significado que ele tem na história da igreja. Porque esse texto é muito especial e ele é um divisor de águas na história da igreja. E aí eu quero tentar mostrar para você um pouquinho do movimento que Deus estava fazendo, do movimento que o Senhor estava fazendo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Antes de Jesus subir aos céus, Ele prometeu aos discípulos que eles não ficariam sozinhos, que Ele lhes daria um Consolador, o Espírito Santo, que eles aguardassem a descida do Espírito Santo. Deu também a eles a missão, a tarefa de fazerem discípulos de todas as nações. Então, eles veem o Senhor Jesus subindo, eles estão reunidos em oração, eles estão aguardando o cumprimento da promessa, e a promessa se cumpre. E o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos de Jesus. E agora, no poder do Espírito Santo, eles passam a anunciar o Evangelho. Começando com Pedro, para um grupo de judeus que se reuniam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E a partir disso, muitas coisas vão acontecendo. Eu quero mostrar isso para você. E todas elas fazem parte de um movimento intencional de Deus. Então nós temos a descida do Espírito Santo, depois nós temos o martírio de Estevão em Atos capítulo 7. Estevão era um diácono da igreja, um homem de um currículo invejável, muito elevado. E esse homem, ele é morto, ele é apedrejado por causa da perseguição contra a igreja. No momento em que ele é lançado ao chão e as pessoas pegam pedras para matá-lo, ele tem uma visão. Deus abre o céu e dá uma visão a ele. Semelhante a João, que teve uma visão do céu, ele também tem. E ele vê o Senhor Jesus à direita do Pai,
E é interessante que os textos bíblicos falam sempre de Jesus nessa posição, como sentado à direita do Pai, sentado à destra do Pai, sentado ao lado do Pai. Nessa visão de Estevão, Jesus não está sentado, Jesus está de pé. E nessa visão de Estevão, há uma comunicação clara, porque o judeu orava de pé, intercedia de pé. E ele então, com a visão de Jesus Cristo ressurreto, ele não reclama, ele não diz para Deus, olha Deus, francamente, eu com todo o meu currículo invejável, eu um crente padrão, o Senhor permitir isso na minha vida, e um monte de crente meia boca, desfrutando da vida doidado, e eu aqui nessa situação, entrei nessa roubada por causa do Senhor, e olha o que está acontecendo comigo. Não há nenhuma menção disso, irmãos. Não há em Estevão nenhum elemento que pudesse assim, ele está super arrependido de ter vivido com toda a profundidade o Evangelho. Não. E o que se vê nele é exatamente uma confiança, uma esperança, uma segurança e uma misericórdia muito grande, porque ele intercede pelos seus ofensores, assim como Jesus Cristo tinha feito na cruz do Calvário. E isso só é possível por causa do próprio Deus nele. Isso não é natural para homem algum, nem mesmo para ele. A glória é toda de Deus mesmo, que trabalha um discípulo e o prepara para o sofrimento, para a luta. E eu quero desde já propor uma reflexão que, a meu juízo, é muito necessária nesse tempo. Porque nós vemos com muita clareza, e acontecendo muitas vezes, em vários arraiais evangélicos, o crescimento de uma ideia de que se o crente sofre, logo aquilo não é de Deus. Se há algum tipo de sofrimento, aquilo veio do diabo para a vida dele, nunca de Deus. E essa visão, ela é uma visão para um relacionamento com Deus quase que interesseiro. Como se Deus não tivesse direito pleno e absoluto sobre tudo e sobre todos. E mais do que isso, descarta inclusive que o sofrimento dos filhos de Deus possa fazer parte da agenda de Deus. E em muitos momentos isso soa estranho. Isso soa como uma antítese, algo contrário ao que a pessoa crê. Porque andar com Deus, andar com Deus é amor, Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e de fato é. Mas Ele é também Senhor soberano. E a história que Deus está construindo nessa terra, a história que Ele está construindo, pode incluir o sofrimento dos seus filhos. Em prosperidade, com saúde, com dádivas e mais dádivas, Ele está presente. Mas na enfermidade, no desemprego, no luto, Ele também estará presente. A promessa dele é de estar conosco todos os dias das nossas vidas até o final. Essa é a promessa. A promessa não é de que nós não sofreremos porque Ele estará conosco, mas todos podem nos esquecer ou nos abandonar no momento do nosso sofrimento, da nossa dor, quando aquela notícia, quando aquele laudo que chega, e nós nunca queríamos ouvir. Ainda que todos nos virem as costas, Ele cumprirá a sua promessa de estar conosco, para nos dar coragem, conforto e consolo, para atravessarmos com Ele os sofrimentos dessa vida. E nós seremos aprovados se fizermos o que Estevão fez. Olharmos para o alto, de onde nos virá
o socorro. Amados, isso é muito importante. Porque o mesmo evangelho, irmãos, ele tem um tom de realidade muito forte. Enquanto nos enche de esperança, consolo e conforto, ao mesmo tempo nos chama à realidade. Porque o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, sofreu, padeceu, morreu, torturado. Os discípulos que o seguiram tiveram um fim semelhante. E a mensagem é muito clara. A maior recompensa do Evangelho é o próprio Deus. Nesse tempo de sofrimento e dores, ou na eternidade, quando toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Eu tenho um amigo em Volta Redonda. Esse amigo ele tem uma luta grande com a saúde da sua filha, hoje já adulta, mas naquela época, uma adolescente. E eu vi aquele homem, irmãos, batendo em tudo quanto era igreja, campanha, e vigília, isso e aquilo, e lutando para a cura dessa menina que nunca veio. Mas ela era uma menina abençoadíssima, muito inteligente, feliz, relacional, mas numa cadeira de rodas. E uma vez, conversando com ele de forma mais profunda, e eu preocupado com ele, ele me disse: Carlos, olha, hoje eu estou reorientando minha vida. O que está acontecendo? Eu caminhei muito tempo com Deus só porque eu acreditava que Deus poderia curar minha filha. O único motivo de eu andar com Deus naquela época é que eu queria minha filha curada. E hoje eu entendo o Evangelho de um jeito mais amplo. Eu estou muito arrependido. Porque tudo que eu fiz, que as pessoas achavam que eu fazia para Deus, era por interesse. Para que a minha filha saísse daquela cadeira de rodas. E aqui eu preciso ser bem claro, irmãos, para não desestimular ninguém a ter uma postura aguerrida em oração por causas que aparentemente são impossíveis, porque eu não quero isso. Eu quero que você ore exatamente por causas impossíveis, porque não há impossíveis para o Deus soberano. Então, eu não quero aqui deixar nenhuma margem para que cresça essa ideia de que, então a gente não ora, a gente não luta espiritualmente, a gente não é isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse Deus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera. Ele é Senhor. E nós precisamos estar com Ele pelo motivo certo. E o motivo certo é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Estevão, o seu martírio, ele dá uma aula disso. Com um olhar em Jesus, sofrendo, padecendo por Jesus, mas vivendo o sofrimento com Jesus e para a glória de Jesus. O que aconteceu depois da morte de Estevão, que tem Saulo como um coadjuvante ali? Ele estava presente e ele age de forma a concordar com aquilo que estava sendo feito. Há uma grande perseguição, a igreja agora sai de Jerusalém e avança por muitos lugares. Muitos lugares. Aquele povo que ainda estava confinado a Jerusalém, sem compreender bem, ou talvez tendo compreendido, mas não obedecendo aquilo que Deus queria, que era que eles se espalhassem pelo mundo todo. Agora eles saem motivados pela dor, pelo sofrimento e pela perseguição. O Evangelho chega a muitos lugares. Chegou a Antioquia, que é a cidade do texto que lemos.
eles continuavam ainda no gueto, pregando para judeus. Eles chegavam nas cidades, essa diáspora, essa saída, os levou a muitas cidades, e chegando lá, eles pregavam inicialmente e majoritariamente para judeus. E muitos se convertiam, muitos. Mas o evangelho começou a alcançar também não judeus, que a Bíblia chama de gentios. Não confundir com uma pessoa querida, que é o melhor termo em Santa Catarina. Ele não é uma pessoa gentil. O gentil é o querido, é outra coisa. O gentio era aquele que não era judeu. E isso fazia parte do grande plano de Deus. De que o evangelho se esparramasse não apenas entre os judeus, mas que o evangelho fosse liberto para as nações. Então, a morte de Estevão, de forma terrível, cumpre uma agenda que glorifica o nome de Deus. O sofrimento do servo de Deus, trazendo glória para Deus. Você acha que Estevão, se ele estivesse aqui hoje conosco, essa possibilidade é zero, tá, irmãos? Não existe reencarnação, ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas se a gente pudesse bater um papo com Estevão, você acha que ele falasse assim, pô, não entra nessa não, mano. Não entra nessa não, isso é mó furada. Não viu o que aconteceu comigo? Ele jamais diria isso. É só você olhar o que ele disse, ler o que ele disse, no momento da sua agonia. É um homem seguro, é um homem em paz, é um homem com coragem, e é um homem que tem segurança sobre quem suporta a vida dele. Depois de Estevão, há a conversão de Saulo na estrada de Damasco. E quando a gente olha ali detidamente a conversão de Saulo, quando vai lá chamar o Ananias para ir conversar com Saulo que estava cego, e as escamas então depois caem dos olhos dele, primeiro é quem vai ao encontro de Saulo, para mudar a história dele. Quem é o improvável, que de perseguidor passa a perseguido, de que alguém que é algoz e que faz sofrer, agora vai sofrer, é ele. Quando Deus chama o Ananias para essa missão terrível, quer ir lá enfrentar o Saulo, e todo mundo fugindo dele, ele fala, agora tu vai lá, vai encontrar com o homem lá. E a menção que Deus faz é, porque eu tenho um chamado para ele, um propósito na vida dele, ele vai sofrer por amor do meu nome. É interessante que pela estatura espiritual de Paulo, nós lemos os textos bíblicos achando, esse homem não sofreu. Porque não há lamentação, não há murmuração, não há elementos no discurso dele que apontem para uma pessoa frustrada, para uma pessoa arrependida, para uma pessoa que preferia ter a vida sem Jesus, quando ele tinha tudo de bom e do melhor, enquanto ele fazia os outros sofrerem, mas agora com Jesus, não há esses elementos. O que existem são fatos. Mas como que ele reage aos fatos? Ele reage aos fatos dando glórias ao Senhor Deus, que mudou a história dele na estrada de Damasco. De um sujeito que combate o bom combate até o final, não foge da luta, não foge do pau. E o faz na dependência desse Senhor. E através dele, o Evangelho chega até a capital, Roma, cumprindo uma agenda do próprio Deus, de levar para a capital a mensagem do Evangelho através de um vaso como o apóstolo Paulo. Conseguem perceber que nem todo sofrimento é resultado do pecado, nem todo sofrimento é resultado de má conduta diante de Deus, que homens e mulheres de Deus têm no que te viver dádivas, bênçãos, alegrias, mas também vivem lutas, frustrações. Mas o mais importante não é uma coisa ou outra, o mais importante é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o façais para a glória do Senhor. Esse é o movimento de Deus.
Então a gente tem também a conversão de Cornélio. A conversão de Cornélio é um momento muito importante desse movimento de Deus, porque é um judeu que é chamado por Deus para evangelizar um gentio. É um militante de direita ou de esquerda, você pode escolher, ou ele é muito amarelo, extremamente amarelo, ou ele é super vermelho, que é chamado para um ato de amor com o lado oposto. Eles eram antagônicos. Pedro tem um preconceito sobre Cornélio. Não conhecia o Cornélio? Não. Mas ele tinha um preconceito. Fala, Deus, eu não vou não. O quê? É impuro, Deus. Não, não vou nada. E a resposta de Deus revela o movimento de Deus. Não tornes impuro ou não trates como impuro aquilo que eu já purifiquei ou aquele que eu já purifiquei. E quando Pedro vai pregar para Cornélio, ele se converte. E a conversão dele é fundamental para tudo que aconteceria depois. Porque o que acontece com Cornélio e com a casa de Cornélio era exatamente o que aconteceu nas famílias dos judeus que se converteram. Deus não faz acepção de pessoas, o reino é para todos. Não importa a etnia, não importa o idioma que falem, não importa a condição social, não importa o grau de instrução. O que fica claro para Pedro é que o evangelho não ficaria preso aos judeus e que aquilo exatamente que Deus tinha feito nas famílias dos judeus, Deus está fazendo na família de um gentio para louvor da glória dele. Todas as diferenças deveriam cair diante do evangelho, irmãos. Todas. Todas. Nós somos uma só família. Nós somos irmãos, marcados pelo sangue do Cordeiro. No céu não haverá divisões, partidarismos, sectarismo ou qualquer coisa do tipo. E nós somos o povo a manifestar aqui os princípios do reino. Conversão de Cornélio é parte desse movimento. E aí nós chegamos a esse texto de agora que lemos. Uma igreja, porque começou a acontecer em Antioquia o que havia acontecido em Jerusalém estava acontecendo em todo canto, que era conversão em cima de conversão. O evangelho ia sendo pregado, Deus ia realizando maravilhas, pessoas iam se convertendo, e aí eles chamam o Barnabé para ir lá ver o que estava acontecendo em Antioquia. O Barnabé vai. Só que para ir, olha como ele foi intencional, ele chamou um novo convertido, ou alguém mais novo que ele na fé, para discipulá-lo. Ele fez um relacionamento discipulador com o Saulo. Ele leva o Saulo para estar com ele. E durante 1 ano eles trabalham em Antioquia. E essa igreja não tinha nenhum programa especial, irmãos. O texto que nós lemos de nossa, eles tiveram uma ideia de um projeto com juventude que bombou a Antioquia. Não era. Eles tinham um trabalho com famílias. Que é isso? Só um gênio para ter uma ideia de um trabalho com famílias tão espetacular. Não, o forte dele era crianças. O ministério infantil da igreja de Antioquia era uma coisa, porque eles tiveram um programa diferenciadíssimo. Você não vai encontrar nenhum desses elementos descritos aqui, mas você vai encontrar que aquele povo adorava a Deus, aquele povo orava, e aquele povo tinha vida de consagração, que é evidenciado pela prática do jejum. Ou seja, sem pirotecnias gospel, mas com fundamento, com aquilo que normalmente nós rejeitamos fazer, porque nós queremos ir atrás do truque, nós queremos ir atrás da mágica gospel, que atrai não crentes e os transforma em bons cristãos. Não existe. Nós deveríamos parar urgentemente de procurar os truques e vivermos a essência do relacionamento com Deus. Vida de intimidade com Deus, vida de consagração, oração sincera, honesta, constante. Que era o que eles faziam. Uma igreja
que crescia muito e que tinha no seu corpo de líderes pessoas muito diferentes. Dos nomes citados, você vai perceber que eles são de etnias diferentes, você vai perceber que eles têm histórias diferentes, formação diferente e, inclusive, cor da pele diferente. É nessa igreja que faz o simples com alegria, com louvor, com honra a Deus, que o Espírito Santo vem para marcar a história da igreja por todo sempre. Vou mostrar isso para vocês, espero acertar. O que Deus queria era uma igreja para todos os povos da terra. Essa era a vontade de Deus. E Deus estava mobilizando tudo e todos para isso. Uma igreja que não tivesse apenas uma cor, um idioma, um traço cultural, mas com o evangelho de forma supracultural, atingindo todas as etnias da terra. A igreja de Antioquia, ela crescia muito, o evangelho estava prosperando lá, mas agora Deus queria liberar o evangelho para todos os povos. E esse movimento deixaria de ser mais uma seita do judaísmo para ser um movimento global. Porque até aquele momento, os seguidores do caminho, e pela primeira vez na história, em Antioquia, que eles são chamados de cristãos, e de forma pejorativa, por aqueles que os perseguiam e os atacavam, que diziam, vocês são os pequenos cristos, vocês são miniaturas de Cristo, vocês são como uma imitação de Cristo, o que para um cristão é uma grande honra. O que o Senhor queria era dar mais um passo em todo esse movimento que ele estava fazendo. Essa igreja crescia organicamente, como cresce a maioria das igrejas locais. Você evangeliza um amigo, um colega de trabalho, o filho, o sobrinho, o irmão, a irmã, e vai crescendo organicamente. E a igreja crescia muito. Mas agora Deus está dizendo, agora não será somente assim, será também assim. Esse é um meio correto, bíblico, que tem a bênção de Deus. Mas existe um grupo que não é atingido por essa forma de crescimento. Existe um grupo que não vai ser atingido tão cedo com essa forma de crescimento. Esse crescimento orgânico tem limites também. E Deus sabia disso. Natan, você pode chegar só um pouquinho para cá, por favor? Eu não posso culpá-lo disso não, Natan. Eu até adoraria fazer isso, mas... Porque agora a igreja passaria a ter duas expressões. Duas expressões. Ela se expressava de uma única forma, boa, bíblica e correta. Mas agora ela passaria a ter duas expressões. Uma expressão congregacional, que é caracterizado por isso que nós conhecemos bem a realidade da Pedras Vivas e da maioria das igrejas que você conhece. Atinge todas as faixas etárias, famílias biológicas, foco pastoral, discipular, capacitação. É uma comunidade local, fixa, na própria cultura, com crescimento e multiplicação orgânica e intencional de discípulos e comunidades. Igreja local. Que estava com tudo, irmãos. Mas, a partir de agora, a gente tem uma expressão, que é uma expressão de uma igreja móvel, a semelhança do ministério dos apóstolos. E ela é um pouco diferente, porque agora Deus chama especialistas, no sentido de gente que já estava com a mão na massa, gente que já fazia no seu local de origem. Gente que já ensinava, discipulava, pregava no seu local de origem, mas que agora vão ser instrumentos na expansão da igreja a quem? Quem são os PNAs? Os povos não alcançados. Não era possível transpor essa barreira cultural com crescimento orgânico. Era preciso tirar e plantar lá. Opa, desculpa. O alvo era iniciar e multiplicar comunidades de discípulos e igrejas em contexto transcultural. Ela é móvel, promove a expansão do corpo para novas regiões e culturas sem o evangelho ou com pouca presença do evangelho, nada ou pouca presença do evangelho. Pela primeira vez agora, Deus intervém para que a igreja tivesse duas expressões, uma única igreja e duas expressões.
uma expressão do corpo local, igreja com crescimento orgânico, e uma expressão que sai dessa incubadora, que é a igreja local, e é plantada num outro canteiro. Ela é arrancada, uma parte dela, e ela é plantada num outro canteiro. Uma é mais importante que a outra? Não. Uma é mais perto de Deus que a outra? Não. Uma é mais santa que a outra? Não. Não. Mas as duas devem andar juntas. E tudo começa numa igreja local. Nós não estamos lendo o texto de uma organização missionária. Nós não estamos dizendo, olha, e Deus levantou 2 homens da JOCUN, da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, da OM, da MIAF, da MAIS. Não, é uma igreja local. Porque nós vivemos um tempo, irmãos, muito duro, muito difícil, que parece que missões não é parte do que a igreja local deveria fazer. Parece que isso é coisa de outros grupos, de outras pessoas, de pessoas abnegadas ou mais santas, ou eles têm o chamado para isso. Nós não temos o chamado, mas o que nós vemos aqui é que Deus quer envolver a todos, e tudo começa e passa pela igreja local. De onde vêm os líderes desse movimento? Da igreja local. De onde virá o sustento desse movimento? Da igreja local. Quem que orou por isso? A igreja local. Quem que reconheceu a voz de Deus? A igreja local. A igreja local é quem envia. E quando eles voltam, eles reúnem a igreja para prestar contas para a igreja. É uma igreja que se expressa de 2 formas. Talvez esse seja um tempo que nós e muitas outras igrejas locais precisamos reaprender a ser uma igreja que participa de forma local, mas que desenvolve uma visão global. É um braço que alcança perto, mas é um braço que alcança longe. Eu não estou nem entrando e nem quero entrar na forma que isso deva acontecer. Isso é outra história, isso é com Deus. No caso de Antioquia, ele pegou os 2 principais líderes da igreja e falou, agora terminou o ciclo deles aqui, eu vou plantá-los em outro lugar. E percebam uma coisa, irmãos, não há na narrativa nenhuma revolução na igreja, porque agora os seus principais líderes iriam sair. Não há na igreja uma expressão de descontentamento com aquilo que Deus está fazendo. É assim, puxa, né? Não teve jeito. É Deus, né? Ele é mais forte que a gente. Se dependesse de mim, eles não saíram daqui nunca. Não há essa expressão. A expressão que há é de obediência. A adoração continua. O louvor continua. A igreja permanece e ela continua prevalecendo. E agora ela é mais rica. E agora ela é mais próspera. E agora ela é mais abençoada, porque agora ela atinge perto, mas também longe. Amém? Então, o que nós temos? Nós temos uma mesma igreja, que agora tem uma equipe missionária. Aparentemente, eles caminham geograficamente em lugares diferentes, mas é uma única igreja. Uma igreja para todos os povos, em que há benefício mútuo, interdependência. E aqui começa a tomar forma aquilo que todo o movimento de Deus que eu descrevi, desde ali a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, começa a tomar forma. A igreja de Jesus agora se ocupa, serve, se preocupa, além do seu ambiente local. Uma igreja, a igreja de Jesus, para todos os povos da terra. E aqui eu preciso fazer uma distinção importante. Algumas pessoas dizem assim, para que a gente vai enviar? Se tem tanto perdido em Joinville, no sul, em qualquer lugar. E é engraçado que você pode estar na cidade mais evangelizada do mundo que alguém tenha coragem de dizer isso. Você pode estar no estado do Rio, um estado super, ultra, hiper evangelizado, com a igreja do lado da outra. E alguém diz, poxa, mas aqui tem tanto perdido, como é que vai? Por que não investe aqui? Olha as nossas necessidades. Tem a resposta educada e tem a resposta grossa. Mas nós vamos ficar com a educada hoje, tá bom, gente? A educada é que a gente precisa fazer distinção entre quem é o perdido
e quem é o não alcançado. O perdido, primeiro, todos nós nascemos perdidos. E a gente tem essa vida para encontrar o caminho é Jesus. Ponto. Então, todo aquele que não tem Jesus como seu salvador pessoal, ele é perdido. Mas ele tem convivência com cristãos, com discípulos de Jesus? Ah, tem. Ele tem gente no trabalho, estuda. Ele tem acesso à literatura? Tem. Ele tem acesso a materiais pela internet? Tem. Ele tem parentes que são? Tem. Ele é perdido, mas ele não é não alcançado. Ele pode, a qualquer momento, ter a sua vida transformada, porque ele está num ambiente em que ele tem acesso ao Evangelho. Veja que eu não estou entrando aqui como que ele reage a isso. Se ele abrir o coração, não abrir, isso é outra história, mas ele tem acesso. Há uma expectativa, há uma esperança, há um caminho para ele sair da condição de perdido para salvo. Agora, quando nós falamos de povos não alcançados, nós estamos dizendo que essas pessoas não têm acesso ao Evangelho. Elas não têm nenhuma literatura. Elas não têm acesso pela internet. Elas não têm nenhuma expressão. Elas vivem uma vida inteira sem nunca ouvir falar de Jesus. Elas vivem uma vida inteira sem ter contato com um único cristão. Eles não têm nenhum parente cristão, nenhum amigo cristão, nem na escola, nem na faculdade, nem ao longo da vida toda. Eles não têm acesso ao Salvador. Esse texto é tão marcante porque agora Deus está dizendo para a igreja: isso é assunto de vocês. Não dá para vocês se alegrarem apenas com os convertidos que crescem organicamente no ambiente local onde vocês estão, sem também se ocuparem com aqueles que não têm acesso ao Evangelho. Quero caminhar para o final. E eu quero falar de duas coisas com vocês. O mesmo chamado da igreja de Antioquia é para nós, de nós nos envolvermos com povos não alcançados. Nós nos envolvermos com aquilo que Deus faz de forma local, mas também aquilo que Deus faz de forma global. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. E eu vivi essa experiência ano passado, quando nós trouxemos a MIAF aqui. Porque nós preparamos um seminário de missões aqui na igreja. MIAF é Missões para o Interior da África. E eu percebi, conversando com os irmãos, e com o baixo número de inscrições que nós tínhamos, de que a igreja olhava para aquele evento como um evento para poucas pessoas. A igreja olhava para aquele evento como um evento que aquela pessoa não devesse se envolver com aquilo, participar com aquilo não tinha relação com ela. E grande parte do esforço que eu faço hoje, irmãos, de mudar a história da Pedras Vivas em relação a isso, é porque eu fui muito confrontado com Deus. Porque estando aqui desde 2011, não há nenhuma fraqueza dessa igreja, nenhuma falha dessa igreja que não tenha a ver com a minha falha, com a minha incapacidade de conduzir a igreja. E foi muito claro para mim isso, que haviam falhas, rachaduras na condução que eu tinha na igreja. Porque minhas ovelhas, de tantos anos, elas olhavam o tema missões como algo completamente distanciado da vida delas. Talvez você já tenha ouvido falar de uma janela chamada Janela 1040. Que é isso aqui, ó, os meridianos 10 e 40. Elas formam essa janela. É uma expressão dentro da missiologia para dizer de uma região do mundo que pega aqui o norte da África, um pedacinho da Europa, Ásia, Oriente Médio, em que a grande maioria dos povos não alcançados estão dentro dessa região. E a região do mundo onde nós temos o menor número de missionários, o menor número de literatura, o menor número de investimento de recursos financeiros.
Se nós fôssemos sintetizar, nós poderíamos dizer hoje que a tarefa ela foi cumprida em 2/3, falta 1/3, e esse 1/3 é complexo. É complexo porque num país como a Índia, eu vou para a Índia, tá bom, mas para qual região você vai? Porque existem muitos dialetos locais. Você vai precisar aprender esse. E o que se fala na Santa Catarina da Índia, não se fala na Bahia da Índia. Lá eles falam outra coisa. Mas não apenas isso. Eles têm castas diferentes. E eu não posso ter uma igreja que receba as castas diferentes no começo. Porque eles sequer iriam se aproximar. Então eu começo a escolher qual grupo social que eu vou atuar. Quanto tempo leva para conhecer esse idioma? Quanto tempo leva para conhecer essa cultura? Quanto custa isso? Eu estou dando exemplo de um único país. Irmãos, outro dia eu vi uma foto do Azerbaijão. E eu confesso aos irmãos que eu não sabia nada do Azerbaijão. Mas quando a foto foi projetada assim, eu achei que era Balneário Camboriú. Eu achei que o pessoal tinha descido para BC. Colocaram a foto de Balneário ali, aqueles prédios assim. Eu falei, caraca, que luxo. Era o Azerbaijão. A porta está aberta no Azerbaijão. Porque eles têm um estilo de vida mais ocidentalizado. E se a gente quiser, por exemplo, alcançar o Irã hoje, ou pelo menos o sul do Irã, a gente vai precisar aprender o dialeto que se fala lá. E o Azerbaijão fala o mesmo idioma. E há um missionário brasileiro lá, que durante muitos anos desejou ir para a evangelização do Irã. E nunca conseguiu. E o nome dele não ajuda, irmãos. Ele se chama Israel. Qual que é a possibilidade do Israel entrar no Irã? Fala a verdade. Tem alguma saída para esse irmão? Parece um caso perdido. É aquela vocação que aconteceu para morrer. E tem chamado para o Irã, mas o nome dele é Israel. E Deus o levou para o Azerbaijão, que tem traços muito semelhantes. E onde ele pode aprender o idioma e treinar missionários que não se chamam Israel e que poderão alcançar o Irã. E hoje, se nós tivéssemos 3 famílias para enviar para lá, jovens que queiram servir ao Senhor por toda a sua vida, eles estão dispostos, prontos para receber e treinar. Porque Deus tem os seus caminhos, até quando tudo parece improvável e impossível. Porque o Senhor ama todos que estão ali. E o Senhor vai ter o nome dele adorado, exaltado. Ele será conhecido. Ele terá o nome dele grande. De todas essas etnias e de todas as etnias do mundo. Ele levantará adoradores. A pergunta é o quanto nós queremos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. A pergunta é qual que é a nossa parte que com alegria, irmãos, com alegria, com uma honra, Deus poderia fazer sem nós, mas Ele nos chama a mudarmos a história de Pedras Vidas para louvor da glória dEle. Para que nós participemos, irmãos, tendo o privilégio gigantesco de participar e abençoar aquilo que Deus faz em Joinville, sim, mas aquilo que Deus faz entre todos os povos da terra. Baixe sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te dar uma grande notícia. Deus tem movido no mundo. Talvez você tenha ouvido recentemente sobre o Ramadã, que é um período em que os muçulmanos, 40 dias em que os muçulmanos têm uma prática de consagração muito grande, jejuns, orações. E nos últimos anos há um avivamento no mundo muçulmano. E no período do Ramadã, o Senhor tem se revelado a eles através de sonhos e visões.
E tem muitos relatos, irmãos, muitos relatos. E as estatísticas já apontam um crescimento exponencial de conversões no mundo muçulmano. Eles têm sonhos e visões, e nesses sonhos e visões, o Senhor aparece a eles, dizendo que eles deveriam procurar uma determinada pessoa, num determinado local, com determinadas características. E muito impactados com aqueles sonhos e com aquelas visões, eles vão até um local que o Senhor os revelou. E chegam até pessoas. E essa pessoa é um cristão. E ele chega com o coração dele aberto, mobilizado, para receber aquilo que nunca tinha chegado para ele. Que é a mensagem do Evangelho, que é a alegria de todos os povos da terra. Alguns brincam dizendo, pô, ser missionário assim é fácil, né? A pessoa já vem, ela já vem com o coração quebrantado, ela já vem com uma experiência profunda com Deus. O missionário nem vai atrás, o missionário apenas acolhe e compartilha o Evangelho. Porque vai frutificar, irmão. Vai resultar. Os esforços de Antioquia não foram em vão. Nós já recebemos o Evangelho aqui. Os gentios brasileiros. O povo tupiniquim, que hoje é a segunda maior igreja do mundo, foi alcançado por missões transculturais. Alguém que não conhecia o nosso jeito. Alguém que saiu lá da sua terra bem distante. Não conhecia quem vivia aqui, o que comia, não conhecia a língua. Mas o Evangelho chega aqui e alcançou sua vida. E hoje nós somos responsáveis e temos o privilégio de fazermos parte da expansão do Evangelho para que todos os povos o adorem. Vou te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Senhor, hoje eu quero te pedir perdão, Deus, por todo o tempo da minha negligência. Isso influenciou essa comunidade aqui, Deus. As minhas falhas e as minhas limitações trouxeram dificuldades para essa igreja, Deus, para eles entenderem com clareza a essência do Evangelho. O Evangelho que o Senhor libertou, Deus, de ser uma seita do judaísmo para ser igreja de Jesus para todos os povos da terra. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor me dê força, vida e saúde para que eu, de alguma forma, eu possa contribuir para a construção de uma cultura diferente. Uma cultura mais alinhada com a tua vontade. Uma cultura mais alinhada, Deus, com o teu projeto. Porque o Senhor está em missões nessa terra. E assim como o Senhor entregou o seu Filho, o Senhor entregou e derramou o Espírito Santo. Para que agora, Deus, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós participemos com alegria do privilégio de compartilhar o Evangelho. Ou do outro lado da rua. Ou na porta ao lado do nosso apartamento, ou do outro lado do mundo, para a glória do Senhor. Aperfeiçoa-nos, Deus. E se o Senhor está tocando nas vidas aqui, Deus, talvez nem saibam como ainda, mas eles perceberam, Deus, que estão desalinhados, assim como eu percebi um dia que estava, e que isso tinha consequências para a vida deles. Eu peço que o Senhor tenha a mesma misericórdia que teve de mim. E trata com misericórdia todos nós que aqui estamos, Deus. Porque nós queremos ver o teu nome grande, exaltado, vidas transformadas, famílias transformadas. Ajuda-nos, Deus, para a honra e glória do teu nome.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, de todas as nações. Amém.